Olá, queridos amigos, uma boa noite. Hoje vamos estudar a lição número 5 da nossa série Jesus, o Restaurador da Vida. O tema é Jesus e a Salvação. Eu gostaria de dar início a esse estudo lhe fazendo uma pergunta. Quando foi a última vez que você sentiu paz no seu coração? Eu te convido que você abra o Salmo 4, o verso 8. Ali temos uma mensagem maravilhosa de Deus para o nosso coração. Salmo 4, verso 8. Diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Davi disse, olha, eu me deito em paz, eu durmo tranquilo, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor que me faz repousar com tranquilidade. Você já está experimentando essa paz? Você sabe o que é descansar com tranquilidade, sabendo que nós estamos nas mãos do Senhor? Você sabe essa sensação de descansar tranquilo, sabendo que a sua salvação está garantida em Cristo Jesus? E é sobre isso que vamos estudar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ali tem uma parábola muito interessante que vamos estudar. Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 3. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3 até o 7. Diz assim: Então Jesus lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre seus ombros e, cheio de júbilo, disse: vai para sua casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes disse: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa parábola é muito profunda. Há um pastor que tem 100 ovelhas e uma ovelha se perde. Não é o pastor que perdeu a ovelha que se perde, e se perde só uma. Mas o pastor, ele não está preocupado em números, ele está preocupado com a ovelha. Ele disse que deixa o aprisco e deixa as outras ovelhas e vai procurar aquela ovelha perdida, até encontrá-la. E quando a encontra, a coloca nos seus ombros e a leva de volta para o aprisco, cheio de alegria, porque salvou essa ovelha que estava perdida. Agora, é verdade que essa parábola da ovelha perdida fala sobre o ser humano que às vezes se perde porque sai do aprisco que é a igreja e vaga por lugares perigosos, distantes, mas Deus, em seu infinito amor, providencia a maneira de trazê-los de volta. É verdade. Mas aqui tem uma dimensão profética. Aqui tem uma dimensão muito maior daquilo que Deus está lhe mostrando. Quem é esse pastor da parábola? Jesus disse: eu sou o bom pastor. Esse pastor aqui da parábola é Jesus. Agora ele disse, olha, o pastor quando ele tem aí as ovelhas e se perde uma, ele deixa o aprisco e ela vai procurar essa ovelha perdida. Sabe do que está falando? Essa ovelha perdida representa esse mundo, esse planeta onde nós moramos. E as outras ovelhas representam as outras criaturas que Deus criou. Porque nós não somos os únicos seres que Deus criou. Antes de nós já tinham os anjos. E assim tem outras criaturas. Mas o tema não é isso hoje. Mas dentro daquilo que eu estou lhes falando, essa ovelha perdida, esse planeta é o único planeta que pecou. Quando esse mundo se extraviou e se perdeu, o que Jesus, o bom pastor, fez? A parábola diz que ele deixa o aprisco e ele vai procurar essa ovelha. É aquilo que Jesus fez. Ele deixou a sua glória celestial, ele se encarnou em um ser humano e ele veio aqui nesse mundo para nos salvar através da sua morte. Ele encontra e resgata a ovelha através da sua morte. Era a única maneira através da qual Jesus poderia nos salvar. Por isso que é importante a sua morte lá na cruz.
Agora, quando ele encontra a ovelha perdida, a coloca nos seus ombros e a leva de volta para o aprisco. Isso ainda é uma questão que não se cumpriu, mas que em breve se cumprirá. Jesus voltará por segunda vez e vai nos levar para o aprisco celestial. Em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele disse que foi lá para o céu preparar um lugar, e de lá ele vai vir, vai voltar e vai nos levar para esse lugar. É o momento que ele leva a ovelha perdida para o aprisco celestial. E haverá júbilo e alegria pela salvação das pessoas desse mundo. Então nós aguardamos e sonhamos que um dia façamos parte também dessa alegria, dessa comemoração. Então você vê que essa parábola nos mostra quanto custou para Jesus nos salvar. Ele arriscou, entregou a sua vida para que você e eu tivéssemos a oportunidade de voltarmos a estar num aprisco celestial. Na página 18 da nossa lição, temos a primeira pergunta. Disse assim: qual é a consequência final do pecado? E o texto bíblico está aqui em Romanos capítulo 5, o versículo 12. Então, te convido que você abra ali, Romanos capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 12. Diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Do que está falando aqui? Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, através do pecado deles, o pecado entra nesse mundo e nós já nascemos em um mundo pecaminoso. Depois de Adão, não houve nenhum ser humano que não pecasse, tirando Jesus. Mas todos nós nascemos com essa inclinação ao pecado. E por isso disse, olha, assim como por um homem entrou o pecado passou para todos. E junto com o pecado entrou também a morte. Isso quer dizer que nós merecemos morrer porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você que está me ouvindo aí, você também já pecou, e muitas vezes. Por quê? Lamentavelmente, esse é o mundo, o caos no qual estamos vivendo. O pecado é destruidor. É pior do que a Covid. Porque o Covid não passa nem a todas as pessoas, mas o pecado, todo mundo pegou. Tudo certo? Então vamos responder ali. Qual é a consequência final do pecado? A morte. O pecado nos leva, lamentavelmente, a esse estado. Nos destrói, nos mata. A segunda pergunta diz assim: o ser humano, ele é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Se eu sou um pecador, eu posso fazer alguma coisa para eu me livrar dessa consequência que é a morte? Em Jeremias capítulo 2, Deus vai nos mostrar, lamentavelmente, que a nossa condição humana, de acordo com a nossa condição humana, é impossível a gente se salvar. Jeremias capítulo 2, versículo 22. Diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula ou o pecado da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Olha, não adianta você se lavar com salitre, nada disso. O teu pecado continua ali. Não tem nada que você possa fazer para você se salvar. Ah, não, mas eu ajudo tantas pessoas, faço doação, isso, aquilo. Isso não te salva. Não tem nada que você possa fazer para se salvar. Humanamente estamos perdidos, ligados à morte. Então, ok, vamos responder aí. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Não, de jeito nenhum. Mas aí vem agora a terceira pergunta. Diz assim: como é então que Deus resolveu o problema do pecado? Já que o ser humano não consegue fazer nada, como é que Deus resolveu esse problema? A resposta está aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Romanos capítulo 5, versículo 17 até o 19, tá bom? Deixa eu ver aqui. Diz assim:
Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando aqui com relação a Adão, porque através dele entrou o pecado e a morte. Disse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte entrou por Adão, a vida entra agora através de Jesus. Se você, quando nasceu, já pecou e está ligado à morte, agora, quando você aceita Jesus, que Ele é a vida, você tem uma nova chance de ser salvo. Você tem a chance de se livrar da consequência dos seus pecados. Disse mais, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é a morte de Jesus lá na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E quem é esse? É Jesus. Então, assim, mesmo que nós não conseguíamos fazer nada para nos salvar, mas quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, foi a maneira que Ele providenciou para resolver esse problema do pecado da morte. Você pode ser salvo quando você aceita a Jesus. Deixa-me ilustrar da seguinte maneira. Vamos fazer de conta que você está andando aí na praça e você vê uma pomba, uma pombinha que está ali andando. Só que você percebe que a pomba não pode voar, ela não tem condições de voar, é complicado. E quando você chega um pouquinho mais de perto, você percebe que a pomba ela está ferida. Há um espinho que está atravessando a asa dela, é um espinho bem grande, e está machucando ela e ela está sangrando. Agora, o que você faz quando vê uma cena dessa? Você pode dizer, não, eu chego lá e vou tirar o espinho. Se aproxime. O que vai fazer a pomba? Ela vai tentar voar e fugir de você, e ela vai se machucar, vai se ferir. Pode se matar logo aí, inclusive. Então, você não pode se aproximar da pomba, porque a pomba é outro tipo de criatura. Ela vai fugir de você. Então, a única maneira que você poderia fazer para se aproximar dessa pomba é você se tornando uma pomba. Ali a pombinha não vai fugir. Ali você poderia se aproximar. Então foi mais ou menos assim que aconteceu com o nosso problema. Quando essa pomba que está ferida, machucada, somos nós, feridos e machucados pelo pecado. Ninguém podia fazer nada por nós. E se tentássemos fazer alguma coisa, a gente se feria, se machucava mais e mais. Alguém precisava vir nos salvar. Jesus, Deus. Só que para Deus nos salvar, Ele teria que nos salvar através da sua morte. E Deus, um dos atributos de Deus é que Ele não pode morrer. Deus é eterno. Então, como que Deus podia nos salvar se Ele não pode morrer? E alguém tem que morrer em nosso lugar. Então, Deus teria que se tornar como um de nós, um ser humano. Assim como você se tornaria uma pomba para se aproximar e tirar o espinho, assim a única maneira de Deus nos tirar o espinho do pecado era Ele se tornando um como nós. E é por isso que em João capítulo 1, versículo 14, ali diz que o verbo, Jesus, Deus, se fez carne, nasceu como uma criatura, veio a esse mundo, se fez como nós, para que morresse em nosso lugar e nos tirasse o espinho do pecado. Nós só temos muito que agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Graças a Ele que nós podemos ter vida, podemos ter salvação. Então vamos responder aí a pergunta 3. Como que Deus resolveu o problema? Enviou seu Filho. Mas agora vem a pergunta 4. Como somos justificados e somos salvos? De que maneira? Tudo bem, Deus providenciou a salvação, mas nós como nos salvamos agora? A resposta está aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E se você continua lendo um pouquinho, diz, olha, não vem de obras para que ninguém se glorie,
pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras. Então disse aqui, olha, somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Olha, nós somos salvos apenas pela fé. Não existe nada que podamos fazer para nos salvar, somos salvos pela fé. Tem muita gente que diz que os adventistas ensinam que nos salvamos por guardar a lei de Deus. Nós adventistas não ensinamos isso. Porque a Escritura é muito clara quando diz que vós sois salvos mediante a fé. Você não precisa fazer nada para se salvar. A salvação é uma coisa que Deus providenciou. Apenas você tem que aceitá-lo. Fazer obras é importante. Ajudar, ser fiel a Deus, devolver o dízimo, as ofertas. Enfim, tudo isso é importante. Mas não é isso que salva o ser humano. Quem salva é Deus. Todas essas coisas a gente faz porque nós somos gratos a Deus porque Ele nos ofereceu a salvação. Tudo certo? Então vamos colocar aí. Tem várias opções. Somos salvos pelas obras? Não. Somos salvos por fazermos penitências? Não. Somos salvos pela graça mediante a fé? Sim. E aí vem uma questão importante. Tem muitas pessoas que dizem assim, tudo bem, hoje nós podemos nos salvar pela fé, de graça. Mas antigamente não era assim. No povo do Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel, eles se salvavam através da obediência da lei. Então, por isso que eles se salvavam. Falso. Nunca nenhum ser humano se salva e se salvará pelas suas obras. A salvação é a mesma, é através da fé. A mesma maneira que Deus usou para salvar Noé, Abraão e todos os patriarcas ali, é a mesma maneira que Deus usa para te salvar e me salvar. A sua graça, através do sacrifício de Jesus. Tudo certo? Então vamos lá. Já respondemos então a 4, agora a pergunta número 5. A pergunta número 5 diz assim: qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados? Qual é a condição? O que nós devemos fazer para que os nossos pecados sejam perdoados? Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 19. Ali vai estar a resposta. Diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados ou apagados os vossos pecados. Duas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que me arrepender e tenho que me converter. Arrepender é você confessar a Deus aquilo que você fez sentindo dor. Conversão é você mudar de caminho. Tudo bem, eu fiz essas coisas erradas porque eu estava indo por esse caminho, mas agora eu vou pelo outro. Isso é conversão. Agora, quando você se arrepende, Deus te perdoa. Você é uma pessoa que é justificada. Agora, por exemplo, você fez uma coisa errada, você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou. Ah, pastor, mas às vezes o meu coração é isso, aquilo. Não confie no teu coração. A Bíblia diz que o coração é perverso e enganoso. Na hora que você se ajoelhou, confessou a Deus, Ele te perdoou, porque você foi em nome de Jesus. Acredite no poder de Deus. Acredite na palavra de Deus. Amém? Então, qual é a condição? Se arrepender e se converter. Vamos para a pergunta número 6. Diz assim: como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? Ou como que eu posso ser livre de tudo isso? João capítulo 8, versículo 32. Vamos procurar aqui. João capítulo 8. Vamos começar lendo o versículo 32. Depois vamos ir aqui para o versículo até o 34. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe a Jesus: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Vamos ler também aqui o versículo 51. Diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por que estamos estudando a Bíblia? Não é para perder o tempo. Não é porque é apenas um livro, não. Porque aqui nós vamos encontrar a salvação, o caminho à salvação. Ali disse, olha, conhecereis a verdade, e a palavra de Deus é essa verdade, e ela vos libertará. Essa palavra de Deus vai nos mostrar a salvação em Cristo Jesus. E aí seremos verdadeiramente livres. Seremos salvos. Então, assim, tem muita gente hoje em dia, às vezes, que vive com medo, com a consciência perturbada, não dorme em paz, não dorme tranquilo. Por quê? Porque não encontrou essa paz, essa tranquilidade que só Jesus pode oferecer, esse perdão. Pergunta número 7. O que assegurou a nossa salvação? 1 Coríntios capítulo 15. A nossa salvação foi através da morte de Jesus, mas o que garantiu isso? Aqui, 1 Coríntios 15, versículo 20 até o 22, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia daqueles que dormem. Visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. É até o 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que garante a nossa salvação? A ressurreição de Jesus. Em outro lugar, Paulo disse assim, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, estaremos perdendo tempo. Mas por que a nossa salvação é garantida? Por que nós temos a certeza disso? Pela ressurreição de Jesus. Porque se Cristo ressuscitou, todos aqueles que o aceitam também serão justificados. Então, é graças à ressurreição de Jesus. Pergunta 8. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? O que acontece quando nos entregamos a Jesus de verdade? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tem a resposta. Diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo nasce para uma nova vida, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Aquilo que ficou no passado, ficou no passado. Deus nos oferece um novo livro em branco para a gente escrever uma nova história. Então, assim, quando você aceita Jesus, você começa uma nova jornada, uma nova vida. Antes você estava morto, mas com Cristo você começa a ter a vida. Então, ali seria a resposta, somos uma nova criatura. Finalmente, a pergunta número 9 diz assim: qual é o resultado do perdão divino? Quando Deus nos perdoa, qual é o resultado? Diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aí, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, preste muita atenção. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nos justifica, nos perdoa, diz que nós temos paz, podemos dormir tranquilos, porque fomos justificados, somos perdoados. E é isso que está falando Davi, quando ele disse, olha, em paz me deitarei e descansarei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Por que ele tinha essa paz, essa tranquilidade? Porque ele tinha confessado seus pecados a Deus, ele sabia que era Deus que lhe garantia a sua salvação. Você gostaria de experimentar dessa paz? Sim? Tem certeza? A maneira de ilustração, eu gostaria de lhes contar a história do Pedrinho. O Pedrinho era um menino que morava numa casa junto com seus pais e a sua irmã mais velha. A irmã mais velha tinha aproximadamente uns 13, 14 anos. E o Pedrinho era um menino de 10 anos. Eles moravam numa casa tranquilos, e era uma casa bem grande. E de repente,
o Pedrinho ele estava brincando com estilingue. E a mãe falou para ele, Pedrinho, não brinca aí não, viu? Aí de você se acertar em um dos nossos patinhos que a gente tem aí. Não brinca não, vai brincar em outro lugar. Mas o Pedrinho, né, depois dele dar uma volta ao redor da casa, ele voltou até onde estava o lago. E aí estavam os patinhos e ele começou a apontar aí com o estilingue e brincar. E de repente ele acertou em um dos patinhos. E acertou bem na cabeça. Pá! E com a pedra, a cabeça do patinho se quebrou e o patinho morreu. Na hora que aconteceu isso, o Pedrinho olhou para todo lugar para ver se tinha alguém que o estava olhando. Não havia ninguém. O Pedrinho, então, ele foi até a beira aí do lago, pegou o patinho, fez um buraco aí na terra, enterrou o patinho e colocou a terra em cima, lavou as mãos e ficou tranquilo. Na mente dele, ninguém viu nada, ninguém sabe nada, está tudo tranquilo, aqui nada aconteceu. O que ele não sabia é que a sua irmã, que era muito esperta, ela havia estado olhando pela porta. E quando o Pedrinho está entrando na casa, feliz, tranquilo, pensando que ele encobriu o crime ali, então a irmã lhe disse, Pedrinho, eu vi tudo aquilo que tu fez, viu? Eu sei que tu matou o patinho da mamãe. Eu vi aonde você enterrou. E eu vou contar para ela. A mamãe vai te bater agora. Você nem imagina o que ela vai te fazer. A mamãe falou para não ter brincado. E tu matou, vou falar para ela. E o Pedrinho disse, por favor, não faça isso não. Por favor, eu faço o que você quiser. E essa menina aproveitou a oportunidade e disse assim, tem certeza que tu vai fazer o que eu quiser? O Pedrinho fala, sim. Ela disse, olha, então vamos fazer o seguinte. No dia que for o dia que eu tenho que lavar as louças do almoço, aí, do alimento, esse dia você vai lavar no meu lugar. Tá bom? E você vai fazer isso por 1 ano. O Pedrinho ficou pensando e disse, mas por 1 ano eu vou ter que lavar as louças? A menina disse, sim. Senão eu conto para a mamãe, viu? Você que escolhe. Ele disse, tá bom. Eu vou lavar então as louças. Mas não conte, viu? Tá bom. Espera aí, Pedrinho. Tem mais alguma coisa ainda. Quando a gente for lá no supermercado, quando a gente for lá na rua, e quando o papai comprar o sorvete, se eu pedir o teu sorvete, você vai me dar, viu? Entendeu? O Pedrinho disse, não, ali não, viu? O sorvete é o que eu mais gosto. E a menina disse, então eu conto para a mamãe. Então, com dor no coração, o Pedrinho disse, tá bom, eu vou te dar um sorvete. Eles fizeram um acordo ali e cada um foi pelo seu caminho. E no dia seguinte, depois do almoço, o Pedrinho queria ir lá brincar. E a menina disse, olha, hoje é meu dia de lavar as louças, mas você vai me ajudar, né, Pedrinho? Ele disse, não, hoje é o dia seu. A menina disse, você lembra de ontem? Ah, então o Pedrinho foi caladinho, foi lavar aí as louças. E dessa maneira, foi um dia após outro, o Pedrinho todo dia lavando a louça. E ele desesperado, sofrendo por dentro. Já estava cansado, todo dia sendo explorado pela irmã, lavando a louça. Ele disse, chega um momento que ele chega, já cansei. Está me custando muito caro esse pecado. Depois de uns dias eles foram lá para a rua passear. E lá o pai comprou o melhor sorvete para cada um deles. E de repente, quando o Pedrinho está quase para passar a língua aí no sorvete, a menina disse, espera aí, me dá o seu sorvete. E o Pedro disse, não te dou não. Ele disse, então vou contar para a mamãe. Com dor no coração, o Pedrinho deu então um sorvete. Ele ficou só olhando, só babando aí. Eles voltaram para casa. E o Pedrinho ali, ele começou a pensar nos seus atos, nas coisas que ele tinha feito, e disse, chega. Eu vou contar para minha mãe. Se ela me bater,
ela não vai me matar, ela vai me bater, vai doer, vai ser só hoje. Mas não vou lavar nunca mais as louças da minha irmã. E não vou perder os meus sorvetes. Eu prefiro sofrer, apanhar hoje, do que ficar sofrendo a consequência o tempo todo. Então ele foi lá, contou para a mãe e disse: mãe, quero contar uma coisa para a senhora. A mãe disse: meu filho, fala. E o Pedrinho começou a tremer, começou a chorar. Disse: mamãe, aquele dia, lembra que eu estava brincando com meus estilinhos? A mamãe disse: sim, filho. Você falou que eu não devia atirar nos patinhos, mamãe, mas eu desobedeci. E eu atirei e matei um patinho, mamãe. Você perguntou esses dias que sumiu um patinho, é porque eu matei, eu enterrei o patinho. E eu quero pedir perdão, mamãe. Pode me bater, eu sei que eu mereço. Me perdoe, eu não devia ter feito isso. Mas não aguento mais ficar se escondendo esse pecado. Por favor, mamãe, me perdoa. Pode me bater. Nesse momento a mamãe foi lá, abraçou o Pedrinho e lhe disse uma coisa muito linda. Disse: meu filho, por que você demorou tanto, Pedrinho? Aquele dia, meu filho, que você estava brincando com os estilinhos, eu estava arrumando aqui o quarto e eu estava te olhando pela janela. Eu vi um momento quando você atirou no patinho. Eu vi quando você pegou um patinho, fez um buraquinho e sepultou ali. Eu vi tudo. Eu só estava esperando que você viesse me contar. Por que você demorou tanto, meu filho? Eu te perdoo, meu filho, mas seja obediente, mas não devia ter esperado tanto. O Pedrinho começou a chorar e ele pensou: é mesmo, porque eu demorei tanto. Se eu tivesse contado, pedido perdão para minha mãe, eu não teria lavado todas as louças, não teria perdido os meus sorvetes. Mas ele aprendeu a lição. Mas sabe, essa história, queridos amigos, nos mostra aquilo que passa no dia a dia. Tem muitas coisas que a gente faz, a gente esconde. E por causa desses pecados, muitas vezes chega problema de depressão, angústia no coração. A gente não tem paz. E a gente fica escondendo esse pecado de Deus, da nossa família. Isso é um veneno que vai acabando com a gente. Por que demoramos em contar isso para Deus? E Deus que nos dá essa paz, esse descanso. Eu lembro de um homem que estava doente. Ele fez todo tipo de exames e não descobriu nada. E o médico disse para ele: olha, amigo, eu não sei mais o que fazer. Olha, já fiz todo tipo de exames, você está perfeito, mas não sei por que você está se doente. E o homem disse assim: doutor, eu sei por quê. Meu problema não é físico, meu problema é espiritual e emocional. É porque eu traí a minha esposa, eu cometi adultério. E isso está acabando comigo. Isso dói no meu coração, isso está me adoecendo, está fazendo secar os meus ossos. E é isso realmente que acontece, queridos amigos, quando há um pecado na nossa vida, que a gente não confessa a Deus. A gente adoece, a gente sofre, a gente se lamenta, a gente deixa de desfrutar as bênçãos que Deus poderia nos dar. Por que não contar para Deus se Ele está vendo tudo, se Ele viu tudo? Não faça o que o Pedrinho fez. Abra seu coração a Jesus e conta tudo. Você gostaria de experimentar isso na sua vida? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós temos pecados, somos seres humanos falhos. Só o Senhor conhece os secretos que estão no nosso coração. Mas por favor, Senhor, venha perdoar-nos. Venha, Senhor, restaurar-nos, dar-nos uma nova chance, fazer de cada um de nós uma nova criatura. Por favor, Senhor, ofereça a paz na vida dessa pessoa que tanto está precisando. Clamamos a Ti, Senhor, não porque mereçamos, mas porque confiamos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. A sua tarefa de hoje está na página 19 da nossa lição, tá bom? Que Deus te abençoe. O tema da nossa próxima lição é Jesus e a intercessão. Vamos falar sobre o santuário. Vai ser um tema importante, não perca, viu? Então nos encontramos na nossa próxima lição. Tchau, viu? Até mais.